Neste exato momento, mais de 1,3 milhão de pessoas no Canadá estão com o coração acelerado, tomados pela preocupação com o dia de amanhã. Outros 5,2% da população, isso quer dizer quase 2 milhões de pessoas, convivem diariamente com transtorno de ansiedade generalizada. Entre jovens mulheres de 15 a 24 anos, os números são ainda mais alarmantes. 11,9% lutam contra uma ansiedade que parece impossível de controlar. Se você está assistindo a este programa e percebe o coração disparado, pensamentos que não param e um peso sufocante no peito, saiba algo muito importante. Você não está sozinho, você não está sozinha. Com a saúde mental no Canadá hoje 3 vezes pior do que antes da pandemia e com 2,5 milhões de pessoas sem acesso aos cuidados necessários, a busca pela paz nunca foi tão urgente. Começa agora o Está Escrito Canadá. Sejam muito bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Nós somos Rebeca e Douglas Pereira e é uma alegria ter você conosco hoje. Hoje damos início à série Entre a Dor e Esperança, enfrentando os dilemas da saúde mental, na qual vamos abordar diferentes temas relacionados à saúde mental, assuntos reais e urgentes e profundamente humanos. Neste primeiro episódio, nós falaremos sobre a ansiedade, uma realidade que afeta milhões de pessoas. Mais de 13% das pessoas aqui no Canadá vivenciarão algum transtorno de ansiedade ao longo da vida delas, com índices ainda mais elevados entre os jovens, especialmente entre as mulheres jovens. Desde a pandemia, quase 1 em cada 4 canadenses apresentou sinais de ansiedade ou depressão. Por trás desses números, existem pessoas reais, com histórias reais e lutas verdadeiras. Talvez você se identifique. Noites mal dormidas, pensamentos acelerados, uma sensação constante de inquietação. A ansiedade impacta nosso trabalho, nossos relacionamentos, Rebeca, nossa saúde física e o nosso bem-estar espiritual. Se você já se sentiu assim, lembre-se, você não está sozinho. E a paz é possível, não é verdade? É possível. A gente precisa entender um pouquinho melhor o que é a ansiedade para alcançar essa paz, mas ela é realmente possível e alcançável. Rebeca, eu tenho uma pergunta para você. Sabe, o que você poderia dizer para os nossos telespectadores, aqueles que acompanham o Está Escrito há tantos anos, como essas coisas são muito mais do que simplesmente uma preferência pessoal ou uma fraqueza. Acho que esse é um bom momento para a gente desmistificar alguns aspectos equivocados. Sua pergunta ela é muito importante porque a gente sabe que medo é um dos primeiros sentimentos, uma das primeiras emoções que a gente sente. Ela é muito importante para proteger a gente na vida. Então eu tenho medo do meu filho encostar o dedo na tomada. Perfeito, é um medo de algo que pode acontecer. Mas quando a gente está falando de transtornos de emoções que impactam no dia a dia, a gente não está falando de um medo que ele é algo que protege a gente ou um medo que ele é construtivo. A gente está falando de uma ansiedade, de um medo em relação, quem sabe, ao futuro, que é avassalador e que impacta a vida da pessoa em vários aspectos. Então, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente está falando o que está impactando essa pessoa. O trabalho dela vai ser impactado, as relações dela com as pessoas vai ser impactado, a relação dela com o trabalho, com a comida, o sono vai ser impactado. E aí a gente está falando de uma condição que impacta de forma perversa a qualidade de vida da pessoa. Então não é frescura. Não é uma coisa que a pessoa escolheu ter. Ninguém escolhe ter um transtorno de ansiedade. E aí você pergunta, né, mas da onde vem isso? E eu acho que é uma pergunta muito importante, porque a gente fala, mas tem gente que enfrenta as mesmas coisas e não tem ansiedade, tem gente que...
Eu digo que é uma pergunta de $1 milhão, porque nós entendemos o ser humano como biológico, nosso corpo, a gente entende o ser humano como mental, os pensamentos, psicológico, esses pensamentos, esses comportamentos, e o nosso ambiente. Cada pessoa vai ter uma predisposição para ter um transtorno de ansiedade, por exemplo. Cada pessoa vai depender do ambiente que ela tá, se tem ansiedade na família, se tem transtorno de emoções na família. E aí, se ela vivenciar um trauma, talvez uma mudança na vida, ela pode desenvolver esse transtorno. Então, quando que eu sei que não é frescura? A pessoa está em sofrimento. E essa ideia que pode ser frescura, mimimi, ela atrapalha a pessoa realmente buscar essa ajuda para vivenciar a paz. Então, quando a gente está falando do que é ansiedade aqui, a gente está falando de algo que é realmente complexo, tem uma gama de explicações, mas uma coisa que eu queria deixar muito claro, não é frescura. É um problema muito sério que vai impactar os relacionamentos, vai impactar o trabalho, vai impactar a produtividade, vai impactar o sono, e a vida dessa pessoa se torna muito complexa mediante a ansiedade. Respondi a sua pergunta? Muito bem. Você que está nos acompanhando, quer dizer para você que é algo real. Então, se é algo real, você precisa cuidar-se. E aqui no Está Escrito, nós estamos preocupados com você, porque esse é o desejo de Deus para você. Se a gente vier aqui em 1 João, ou melhor, 3 João, né, a terceira carta a João, pertinho do Apocalipse, no verso 2 diz o seguinte: Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. O desejo de Deus para você é que você tenha saúde, uma saúde completa, incluindo a saúde mental. E para entender um pouco melhor esta questão da ansiedade, vamos assistir um pequeno vídeo. Amanhã vai ser o primeiro dia de aula da minha filha na escola. Eu deveria estar feliz. Mas eu só consigo pensar, será que ela vai ficar bem sem mim? E se ela começar a chorar logo no portão da escola? E se ela não quiser soltar a minha mão? Eu sei que esse momento é importante. Mas eu estou me sentindo pressionada. Parece que meu peito não vai aguentar essa pressão. Será que eles vão cuidar bem dela? Eles vão perceber se ela lanchou? E se ela está triste? E se ela não quiser comer? E se ela não conseguir pedir para ir no banheiro? E se ela ficar sozinha no recreio? Meu coração está acelerado. Minhas mãos estão suadas. Por que eu estou sentindo isso? Eu tento me acalmar, falando que tudo ficará bem. Mas é como se meu corpo não acreditasse. E se ela se apegar mais à professora do que a mim? E se eu não for mais necessária na vida dela? Ou pior, e se ela nunca se adaptar? Eu sei que é só um começo. Todas as crianças passam por isso. Mas para mim é como se fosse o fim de um ciclo. Como se eu estivesse perdendo algo que não volta mais. Parece que meu coração vai sair pela boca. Meu corpo está paralisado. Parece que estou tendo um ataque. É isso mesmo? Você está assistindo ao Está Escrito Canadá. Rebeca, você é mãe, uma excelente mãe,
Você se identificou com essa história que a gente acabou de assistir? E o que que nós vimos nessa história? Eu me identifiquei com essa história com certeza, porque a gente tem uma mãe que tá ansiosa com a filha que vai pra escola, e essa questão de depositar sobre outra pessoa a responsabilidade do seu filho é um processo difícil. Mas eu senti que o medo dessa mãe é um pouquinho maior do que o esperado, talvez. Então, tem algumas coisas que a gente vê nesse vídeo que mostram muito essa questão da ansiedade. Não sei se você notou, mas a mãe, ela tava se movendo, tentando segurar a imagem da criança com os pensamentos, ela estava passando a mão na mochilinha, então você via essa necessidade dela se consolar, talvez, né? Eu diria que esse vídeo abordou pontos da ansiedade que eu queria que você prestasse atenção. A ansiedade, ela tem o aspecto do pensamento, então é o pensamento catastrófico da mãe. Será que a minha filha, vão lembrar da minha filha, do snack dela? Quais são as chances do snack ser esquecido na escola? Mas essa mãe tá pensando no pior cenário possível. Será que ela vai ser acolhida? Então você acaba vendo a situação por uma lente muito mais negativista. A ansiedade faz isso com os nossos pensamentos. A gente começa a pensar o pior das circunstâncias. E a gente chama isso de distorções cognitivas. Então, por exemplo, muitas pessoas têm ansiedade de dirigir. Por quê? Porque elas acreditam que a hora que elas entrarem no volante, pode acontecer um acidente. Quais são as chances estatísticas desse acidente acontecer? Muito pequenas, mas ela vivencia aquilo como se fosse algo que realmente vai acontecer. A outra questão que a gente vê dessa mãe são os comportamentos físicos. Então em inglês a gente fala fidgeted, né? Ela tá, tipo, mexendo bastante com a mão. As pessoas que elas têm transtorno de ansiedade, que elas sofrem com ansiedade, elas têm essa coisa de restlessness, né? São movimentos que ela tá preocupada. Então, para uma pessoa ansiosa, às vezes um fidget toy ajuda bastante, porque ela tem o que fazer com a mão. E a gente vê uma coisa que eu acho que é uma das partes mais difíceis da ansiedade, que são sintomas físicos. Um ponto muito importante para a ansiedade, para as pessoas que vivem com ansiedade, elas entenderem como a ansiedade impacta o corpo. A ansiedade não é separada do seu corpo. Você vai sentir palpitação, você vai sentir sua respiração, né, acelerada, você pode ter sudorese. Tem muitas pessoas que quando elas estão tendo ansiedade, elas têm sintomas do nível de intestino. Por exemplo, elas precisam ir no banheiro, evacuar porque está com ansiedade, mexe na parte do estômago, pode ter dor estomacal. Quantas pessoas não vão no médico achando que elas estão sofrendo de algo extremamente físico? E, na verdade, é um sintoma físico da ansiedade. E nós estamos cada vez mais entendendo isso. Então, é muito importante, a gente vê essa mãe, né? Ela tá respirando fundo, você vê que a parte física dela está pesada. Por quê? Porque a ansiedade toca essa parte também. Então, a gente tem o pensamento impactado, a gente tem as emoções impactadas, a gente tem comportamentos impactados e a gente tem o nosso corpo sendo impactado. E quando a gente ainda fala de um transtorno do pânico, por exemplo, as pessoas, elas têm sintomas físicos tão intensos por um período curto, digamos assim, um pânico, um ataque de pânico, ele dura em torno de 10 a 12 minutos. A pessoa, ela pode acreditar que ela está tendo um ataque do coração, porque é tão intenso, é tão avassalador. Aí a gente volta para sua pergunta, né? Ai, será que é uma coisa, uma frescura, é um problema que as pessoas não têm? Vendo esse vídeo e vendo esse quadro de sintomas, a gente vê que é uma coisa muito séria, que impacta muito a pessoa. Pensa nessa mãe do vídeo, a qualidade do dia dela caiu absurdamente. Por quê? Porque ela está extremamente preocupada com a filha e com o bem-estar dela. E a partir do momento que isso afeta a minha qualidade de vida, aí eu sei que tem alguma coisa errada. Acho que você tocou em pontos aqui muito importantes. Você tocou nos sintomas, né? Você falou os sintomas do pensamento. Você falou dessa inquietação, a pessoa começa a mexer. E o fisiológico, o corpo da pessoa, levando até um ataque, assim, de pânico, né? Eu lembro em algo que aconteceu comigo. Em 2015, agosto de 2015, eu fui fazer uma viagem. Era o meu primeiro módulo do curso de doutorado na Califórnia. E eu comecei com alguns pensamentos muito difíceis. E eu estava no aeroporto, eu estava com medo de dirigir, preocupado, ansioso. E eu lembro que quando eu comecei a dirigir lá em Los Angeles, indo em direção aonde eu estudaria, ali em Pasadena, na Fuller, eu vi uma situação de um assalto. E esse assalto, houve troca de tiros. E naquele momento, algo aconteceu comigo.
eu não entendi no momento, mas ao você descrever aqui, Rebeca, eu tô percebendo que eu tive um ataque de pânico, porque por 10 ou 12 minutos eu não consegui dirigir. Eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. Então eu tava com os pensamentos, eu lembro que eu segurava o volante e aquilo parece que, sabe, eu apertava tanto o volante, minha mão suava, eu tava passando mal e de repente aconteceu isso. O que é a ansiedade em si, então? Primeiro, obrigada por compartilhar. Eu sei, você já compartilhou essa história comigo antes, e eu sei que quando a gente tá nesse momento do pânico, é um terror avassalador. Agora, a ansiedade, eu acho que você descreveu um evento que tá ligado à ansiedade, mas se a gente for pensar em termos gerais, a ansiedade, ela é um medo, ok? Vamos pensar assim, nosso corpo, ele tá preparado para enfrentar os desafios da vida. A gente chama de fuga ou ataque, né? O nosso estado do nosso corpo. Então, Deus fez nosso corpo de uma forma que se aparecer uma ameaça, tipo um leão na selva, o meu corpo se prepara para enfrentar esse leão ou para fugir desse leão. Certo? Então, eu começo a ter o corpo com energia, adrenalina, para fazer essa atividade de ir e sobreviver. A ansiedade é quando eu continuo tendo todos esses sintomas de sobrevivência. O meu corpo com adrenalina, com aquele estresse, mesmo que o leão já não está lá mais, e já não vive mais, e já não existe mais. Então, é um medo desproporcional à real ameaça. Só que eu vivo, eu sinto, eu me comporto como se ele estivesse ali. E é um medo muito ligado ao futuro, às possibilidades, ao que vai acontecer. No caso da mãe, era o que o pior podia acontecer com a filha dela, quando ela não estava sob os cuidados. Para você, naquele momento, você estava provavelmente sob muito estresse anterior, né, a esse primeiro módulo, muitas novidades, preocupações. E quando você viu aquele assalto, desencadeou todo um processo de ataque de pânico em você. E se você tivesse continuado tendo ataques de pânico em situações adversas, você poderia desenvolver o transtorno do pânico, que é quando a pessoa tem esse pânico de forma desproporcional, com frequência. E para essa pessoa é muito difícil, porque o ataque de pânico, ele custa muito alto emocionalmente. Então eu diria que, se a gente for dar um nome para ansiedade, a gente falaria medo. Mas medo, ele é importante. Na ansiedade, ele é um medo desproporcional que impacta tudo na sua vida. E as pessoas que sofrem de ansiedade, muitas vezes elas nem notam. Por quê? Porque o medo faz tão parte da vida dela que ela acha que é normal operar daquele jeito. Muitas vezes a pessoa que vem para o consultório, para a clínica, ela já está lidando com ansiedade há muito tempo. E aí quando ela começa a falar em voz alta, olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu não dirijo porque eu tenho medo. Vamos supor, se você não tivesse enfrentado aquela situação, talvez você teria criado aversão a dirigir. E por quê? Porque criou aquele cenário. Então, a sua vida acaba se tornando muito pequenininha, porque aí, como que você não vai dirigir para a vida? Você precisa de dirigir para viver. Então, aí você vai depender de outras circunstâncias. Então, eu diria, é um medo avassalador, é um medo desproporcional, mas a gente, mesmo que seja irracional, eu vivo como se ele fosse muito real e isso atrapalha a minha vida. É algo que vai além da realidade, se é isso que eu tô ouvindo. Eu sei que tava muita coisa acontecendo na nossa vida naquele momento, não foi só, né, era mudança, são vários fatores, mas eu percebi que eu não tava bem. E naquele momento, quando eu voltei, eu procurei ajuda especializada para me ajudar a navegar aquele momento e aqui levou àquele trauma. Eu queria conversar com você um pouco. Quais são algumas coisas que os nossos amigos que estão assistindo, quem sabe, estão enfrentando este medo desproporcional, esta aceleração de pensamentos, imaginar sempre o pior, eles podem fazer para encontrar um certo equilíbrio para a sua vida? Essa é uma pergunta muito relevante, Douglas, porque a pessoa que está vivendo com isso, ela já está sofrendo e provavelmente está sofrendo sozinha há muito tempo. Então, primeira coisa é parabéns por reconhecer que talvez você precise de ajuda. E procurar ajuda é muito difícil. É muito difícil porque a gente escuta coisas como, ai, mas ora mais, isso pode ser falta de fé, isso é falta de Deus. A pessoa que tem ansiedade, ela acaba se tornando ainda mais ansiosa às vezes porque é falado para ela, você precisa orar mais.
Mas uma comunidade de fé pode ajudar demais nesse processo se você está numa comunidade de fé que entende. E cada vez mais as pessoas estão entendendo que você não escolheu estar ansioso. É uma situação que você está vivendo. Então eu falei primeiro da comunidade de fé, mas eu acho que o primeiro passo é procurar ajuda psicológica profissional. Porque aí você vai entender quais são as especificidades da sua ansiedade. Porque cada pessoa vai vencer a ansiedade de um jeito e cada pessoa vai ter um gatilho diferente. Então, entender os seus gatilhos, entender o modo que você opera, entender seu estilo de vida. Às vezes, a pessoa simplesmente aprendeu a ser ansiosa porque nasceu num lar muito ansioso, com um pai, com uma mãe ansiosos. Então, a forma de operar, então, é aprender a pensar diferente. Às vezes, um terapeuta vai te ajudar a colocar você em situações para enfrentar certos medos, para você entender que aqueles medos são irracionais, mas para isso você precisa ter o enfrentamento do medo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador, mas precisa usar elevador para trabalhar. O tratamento vai ser aos poucos, se acostumar com a ansiedade de estar no elevador. Então, os psicólogos, psicoterapeutas, eles são treinados para te ajudar nesse processo. Mas não é só psicoterapia que ajuda. Eu diria que cada pessoa vai entender quais são suas gamas de ajuda, mas eu, particularmente, quando eu tô falando com alguém que tem muita ansiedade, eu pergunto da atividade física, do tempo em meio à natureza. Louvores, músicas podem ajudar demais. Fazer coisas que te fazem bem, criar uma rotina para sua vida que você vai estar vivendo com um sono melhor, comendo melhor. Essas coisas todas vão impactar o seu nível de ansiedade. Um dos tratamentos naturais que tem muito efeito para a ansiedade é a atividade física. Uma pessoa que tem uma vida regimentada de puxar, né, fazer atividade de força e aeróbica ajuda muito na ansiedade. Então eu diria assim, primeiro, procure ajuda se possível e tente entender de onde vem essa ansiedade para você procurar ajuda específica, porque existe possibilidade de você ter uma vida muito melhor se você primeiro entender melhor de onde vem sua ansiedade, como ela se manifesta e os possíveis tratamentos, tanto psicoterápicos, medicamentosos e naturais, que vão auxiliar você a enfrentar esse medo de uma forma mais intencional, com suporte. E eu diria, se você está com vergonha de procurar ajuda, saiba que essa vergonha é sua internalizada. Um psicólogo, um psicoterapeuta, ele é treinado para te receber sem julgamento, para te ouvir num espaço que você possa ser você mesmo e elaborar por que você está sentindo assim. Sem aquelas amarras de sentir culpado, sentir envergonhado, que é uma das coisas que mais atrapalha no tratamento, essa vergonha de ser julgado, sabia? Puxa vida, Rebeca. Você apresentou tantas coisas importantes aqui, né? Essa questão de buscar ajuda, essa quebra de preconceito. E eu quero falar aos nossos telespectadores que se você está passando por isso, busque ajuda. Tem algo melhor. A gente aqui não está indicando algum psicoterapeuta, algum psicólogo específico, mas procure alguém que possa te ajudar. Eu busquei. E eu gostei muito do que você falou. Não é uma questão de fé. Na Bíblia, a gente vê pessoas que tinham grande fé, como Elias, mas tinham desafios emocionais e existiam desafios de ansiedade, depressão, porque a fé não necessariamente ela responde a todas as respostas. Com certeza a fé ajuda no processo, mas não é a fé um fator que determina se a pessoa vai ter ou não ter esse distúrbio, esses transtornos mentais. Eu sei que a Bíblia apresenta um texto e eu queria deixar para os nossos telespectadores em 1 Pedro 5, verso 7, e eu amo esse texto porque ele faz um convite para cada um de nós. 1 Pedro 5, verso 7, e eu leio da seguinte maneira aqui: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. A gente tem um Deus que se preocupa com as nossas ansiedades. Que coisa mais linda, né? Ele se importa. Veja, Pedro não nega que a ansiedade. E ele está escrevendo para pessoas que eram fiéis. E mesmo sendo fiéis, elas vivenciavam a ansiedade. Faz parte de todas as pessoas.
mas nós temos um Deus que cuida de nós. E eu acredito que Deus, ele cuida de nós apresentando tratamentos, apresentando medicamentos, porque ele que capacita, ele que ajuda as pessoas a navegarem isso. E eu acho que isso é tão importante porque Deus se importa com a nossa ansiedade, Ele oferece para nós ferramentas e a gente pode ir para Ele, entregar para Ele as nossas ansiedades. A gente não precisa ter vergonha de trazer para Deus todos os nossos medos, Ele já sabe os nossos medos. Mas você pode entregar para Ele essa ansiedade. Parte do seu tratamento pode incluir um journaling, um jornal, um diário que você escreve orações para Deus do que está te angustiando para colocar no papel. Ele se importa. Que notícia maravilhosa. Com certeza, Rebeca. E eu quero agradecer, porque você é uma bênção na minha vida, mas também é uma psicóloga, psicoterapeuta que pode compartilhar de uma forma tão clara, uma forma tão sensível, assuntos tão importantes. Um prazer. Essa oportunidade de estar falando de questões de saúde mental fala muito ao meu coração, porque eu sei que muita gente sofre com isso e a gente pode estar aqui trazendo paz, trazendo uma oportunidade de dialogar sobre isso. Obrigada por esse privilégio. Ao chegarmos ao fim do programa de hoje, nós queremos reforçar algo muito importante. A ansiedade é uma realidade enfrentada por muitas pessoas, mas ninguém precisa caminhar por esse caminho sozinho, sozinha. Existe ajuda, existe apoio e existe esperança para cada novo amanhã. Muito obrigado por estar conosco e por caminhar conosco neste aprendizado sobre a ansiedade. Essa jornada não termina aqui. Teremos outros programas ao longo desta série e esperamos que você continue conosco. E nós temos um presente especial para você. Esta revista gratuita que preparamos com carinho. E para receber a sua é só entrar em contato pelo e-mail, telefone ou endereço do Está Escrito Canadá. E não se esqueça, nós temos as nossas mídias sociais também. Se você achou esse programa importante, compartilhe ele com outras pessoas, com amigos e com familiares, porque juntos nós podemos levar essa mensagem de esperança ainda para mais pessoas. E se você desejar ir além, pode fazer parte do Ministério Está Escrito através da sua doação. Torne-se um patrocinador de esperança e ajude a levar conforto, conhecimento e a mensagem de Deus a quem mais precisa. Entre em contato conosco pelo telefone ou pelo e-mail. Sua contribuição faz diferença na vida de alguém. Cuide-se e lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.